Estamos ao vivo no Instagram, estamos ao vivo no Facebook. Sejam bem-vindos a mais uma live. Paz do Senhor a todos. Saudações em Cristo, meus nobres. Estamos dando sequência ao nosso estudo bíblico a respeito do prólogo joanino. Estamos estudando o manuscrito sagrado. Estamos estudando os primeiros 18 versos escritos por João no seu Evangelho, o Evangelho de Jesus Cristo segundo João. Temos até então falado sobre o verbete logos, sobre a mensagem de Deus, sobre a mensagem que é eterna, né? A eternidade do logos, a pessoalidade do logos. Também estávamos falando sobre tudo foi feito por Ele, nele estava a vida era a luz dos homens. Falamos sobre como a luz prevaleceram pelas trevas, como veio a vinda também de João Batista, que ele era a lâmpada que ardia e alumiava, e que nós, como testemunhas, também devemos dar mesmo testemunho de João, levando as pessoas a conhecerem a luz, fazendo com que a luz fosse vista. Falamos também da genuína luz, que não era João o Batista, Jesus Cristo, a genuína luz, mas os degenerados rejeitaram a luz. Isso não é o fim. Houve a filiação daqueles que são feitos filhos de Deus, segundo não a capacidade humana, mas a capacidade de Deus. Falamos da incapacidade humana em relação a toda essa situação, mas da provisão de Deus, a sua proveniência em nos levar a sermos feitos filhos de Deus. Falamos da presença gloriosa manifesta em carne e sangue, que o Verbo veio a ser carne e sangue e tabernaculou entre nós, habitou entre nós, e nós vimos a sua glória. O apóstolo João fala que vimos a sua glória. Também fala a respeito da revelação cheia de graça e de verdade. Nós falamos de tudo isso. E, por fim, finalizamos falando desta imensa revelação que é o Verbo vir à Terra em carne e sangue, cheio de graça e de verdade. A graça, falando da redenção, a verdade que fala da revelação, a revelação completa de Deus. E agora chegamos ao versículo 15. Então, vamos ler o texto sagrado para que nós possamos estudar o versículo 15, que é mais uma interrupção no hino. O apóstolo João, em seu prólogo, ele, como um hino ao Logos, faz essas duas interrupções, Ele faz a primeira interrupção, que fala que havia um homem chamado João, e agora no versículo 15 faz mais um. Vamos ler o texto. No Evangelho de Jesus Cristo, segundo escreveu o apóstolo João, capítulo 1, a partir do primeiro versículo, diz assim: No princípio era o Verbo, e o Verbo estava voltado para Deus, e o Verbo era Deus. Ele estava no início voltado para Deus. Tudo foi feito por meio dele, e sem ele nada se fez do que foi feito. Nele estava a vida, e a vida era a luz dos homens, e a luz brilha nas trevas, e as trevas não a compreenderam. Houve um homem enviado por Deus, seu nome era João. Ele veio como testemunha para dar testemunho da luz, a fim de que todos crescem por ele. Ele não era a luz, mas devia dar testemunho da luz. O Verbo era a verdadeira luz que, vindo ao mundo, ilumina todo homem.
Ele estava no mundo, e por ele o mundo foi feito, e o mundo não o conheceu. Ele veio para o que era seu, e os seus não o acolheram. Mas aos que o receberam, aos que creem em seu nome, ele deu o poder de se tornarem filhos de Deus. Esses não nasceram do sangue, nem de um querer de carne, nem de um querer de homem, mas de Deus. E o Verbo se fez carne e habitou entre nós, e nós vimos a sua glória, glória essa que o Filho único, cheio de graça e de verdade, ele tem da parte do Pai. João dá testemunho dele e proclama: Eis aquele do qual eu disse, depois de mim vem um homem que me precedeu, porque antes de mim ele era. De sua plenitude, com efeito, todos nós recebemos e graça sobre graça. Se a lei foi dada por Moisés, a graça e a verdade vieram por Jesus Cristo. Ninguém jamais viu a Deus, Deus Filho único, que está no seio do Pai, nulo revelou. O texto sagrado, mais uma vez, lemos, falando a respeito do Verbo de Deus que se fez carne, e conforme víamos falando, o prólogo joanino, que é em formato de um hino, tem mais uma interrupção, quando o apóstolo vinha falando a respeito do Logos. No versículo 14 ele está falando da encarnação do Logos, a mensagem de Deus vindo em forma humana, se revelando plenamente, trazendo a manifestação gloriosa da presença de Deus, a revelação de Deus. E agora ele interrompe para nos dizer um testemunho, o testemunho de João. E qual é o testemunho da lâmpada, conforme falamos? E qual é esse testemunho de João? Qual é esta mensagem de João? E ele vai falar que João estava dizendo que aquele que viria após ele era maior do que ele, porque o precedia, não que isto fosse a única coisa que o tornasse maior, mas ele está mostrando ali que realmente Jesus Cristo antecede. E aqui o apóstolo não deixa claro o quanto antecede, mas Jesus vai na frente, no mesmo evangelho, vai dizer que ele antes mesmo de Abraão já existia. Aqui, neste momento, é apenas uma interrupção do hino. Ele vai nos lembrar que o Logos, mesmo que ele venha em carne, ele não é esta pessoa aí que alguns estão pensando. Já havia um tempo que João Batista havia morrido, mas ainda, voltando a esse assunto, haviam seguidores de João Batista que queriam tornar Jesus apenas alguém que estava dando continuidade ao ministério do Batista, e não era o caso. Jesus veio a carne, Deus veio a ser carne, o Eterno veio em forma humana, mas esta vinda em forma humana trouxe uma revelação do próprio Deus. Não é um outro homem que vem, não é um dos profetas, não é João Batista, não é nenhum outro profeta, mas é o próprio Deus. E o próprio João Batista dava testemunho disso. O Batista proclamava, ele gritava em alto e bom som, anunciando que Jesus Cristo é sim maior do que ele, o antecede, ele precede os tempos, ele é eterno. E não apenas antecede Batista no tempo, não apenas tem vida antes, existia antes do Batista, apesar que Jesus deve ser mais novo que o Batista há cerca de 6 meses, O Batista é um primo de Jesus, o primo mais velho, mas não é o caso de torná-lo maior, porque somente o Verbo existia antes, mas ele tem primazia sobre todo ser vivente, porque ele é o próprio Criador, ele é o Senhor de toda a vida, de toda a criatura, de todo ser vivente. Então, o Batista é mais um
o derradeiro, né, que anuncia a vinda de Cristo, que anuncia a vinda do Logos. E agora que o Logos já nos foi apresentado como luz divina e como homem de carne e sangue, nós podemos compreender melhor a ideia de nós sermos luz. Nós falávamos que devemos refletir a verdadeira luz, que é Jesus, e Jesus falou isso, né? Eu sou a luz do mundo, quem me segue não andará em trevas, pelo contrário, a luz da vida estará sobre ele, ele vai emitir luz, ele vai fazer com que a luz seja vista. E a verdade é que agora nós vemos de fato como é isso, porque a luz veio em forma humana, então nós podemos olhar para a vida de Jesus e ver a realidade da luz, não apenas de maneira teórica, mas nós podemos ver de forma prática como é que é a vontade de Deus. A vontade de Deus foi revelada em Jesus. Então, quando nós olhávamos para a lei, por exemplo, que é assunto do próximo versículo, a lei mostrava a vontade de Deus, mas agora a vontade de Deus é uma pessoa. Então, aprendemos também como é que podemos ser luz. Se nós, quando falamos de João Batista no primeiro momento, que era uma lâmpada, que nós como ele deveríamos brilhar, então agora nós vemos, porque não apenas está sendo anunciado, mas é a vida que veio em forma de luz. Jesus vai nos apresentar a verdadeira vida, né? E se nós somos chamados filhos da luz, devemos viver a vida genuína, que é Jesus Cristo. Jesus Cristo é a vida genuína, a vida verdadeira. E Jesus vai dar o novo mandamento, né, que não é novo, é o mandamento que ele cita o livro do Deuteronômio, falando do amor a Deus acima de tudo, e amar uns aos outros. Então, dessa maneira, todos irão reconhecer que nós somos discípulos de Jesus, porque nós temos o amor, né? O mandamento do amor. E João o Batista, ele anunciou a chegada da luz. Tanto que esse que está chegando, ele me antecede, esse que está vindo, ele é aquele que é a verdadeira luz. Este indivíduo é a mensagem revelada em forma de uma pessoa, portanto, devemos olhar para a luz que é Jesus. João Batista veio com esse intuito de nos mostrar o verdadeiro caminho, a verdadeira luz, como um pleno ser humano, né? Jesus veio, nasceu, viveu, morreu, ressuscitou, e a verdadeira luz, que é Jesus Cristo, veio sendo revelada. Jesus Cristo é a revelação da verdadeira luz. E ele teve a morte redentora, o sacrifício redentor, que nos redime, que redime a humanidade. Então, por isso, a humanidade pode refletir a verdadeira luz, brilhar, ser a luz do mundo. E nossa vida, nossos lábios, devem mostrar a glória de Deus. Nós falávamos na live passada sobre a presença gloriosa de Deus, que é a revelação do nosso Senhor Jesus Cristo, que é a manifestação, é a revelação de Deus, é Deus presente, é Deus conosco, que é um espetáculo para ser admirado com a mente, para ser admirado com olhos e mente. Então, tendo visto isso, nós temos que ter em mente que a nossa vida e os nossos lábios devem mostrar essa glória de Deus. João o Batista, ele anunciava Jesus, a vinda de Jesus com a sua vida e com as suas palavras. Da mesma forma, as nossas palavras, a nossa vida deve ser um anúncio constante da glória de Deus. Há um hino de Henry Alford, ele vai dizer que as nossas palavras não são tudo, mas sim
os frutos da santidade que mostram que a vida de Jesus, que mostram a luz, né? A vida é apresentada, a vida de Deus é apresentada pelos nossos frutos da santidade, que nossos lábios e a nossa vida, a vida que vivemos, é uma revelação da glória de Deus. A glória de Deus revelada é também revelada através da nossa vida, não só, né, na mensagem pregada, no texto escrito, mas porque nós temos o Espírito Santo de Deus em nós, portanto, a revelação de Deus é vista na nossa vida. A presença gloriosa de Deus foi revelada em carne e sangue, como vimos no versículo 14, mas é agora em nossa vida que ela é vista. O Espírito Santo nos enche da presença gloriosa de Deus e, portanto, é visto em nós a revelação gloriosa da presença de Deus, né? Se em uma pessoa, Jesus Cristo, veio aquilo que Moisés pediu para ver, a presença gloriosa, aquilo que ele pôde apenas ver por trás de uma fenda, coberto pela mão do Senhor, veio em pessoa, veio em Jesus Cristo, e agora nós podemos desfrutar como nunca antes na história da humanidade, na história do universo, da gloriosa presença de Deus em nossa vida. Portanto, nós podemos ter Deus em nós, em nossa vida, conosco, conviver com Ele. Podemos então refletir a luz como filhos da luz. Podemos ter uma vida que mostra, testemunha a eternidade de Deus, testemunha a presença gloriosa de Deus, fazendo a luz ser vista através da nossa vida, a vida que vivemos, e revelando a glória de Deus, a presença gloriosa de Deus, pela presença dele na nossa vida. A presença de Deus na nossa vida é uma mensagem, é uma revelação de Deus para as pessoas. E temos que ter isso em mente, temos que acreditar nisso, pregar isso e viver isso. Viver o Evangelho. A vinda de Jesus não só revela a presença gloriosa de Deus aos homens, mas nos dá também o poder de mostrar a presença gloriosa de Deus através de nossas vidas. Que nós possamos entender isso, que a vinda de Jesus permite que nós possamos apresentar a presença gloriosa de Deus através daquilo que nós fazemos, pensamos, dizemos, através da nossa vida, através da vida que vivemos. Então, eu convido você a viver uma vida que mostre que Jesus Cristo está presente, está se revelando continuamente. Este é o testemunho que temos para hoje, e nós vamos na próxima live estudarmos sobre o que temos recebido, toda a plenitude, graça sobre graça. Vamos falar sobre isso. Aguardo vocês, vamos fazer uma oração, gratidão a Deus por esta oportunidade que tivemos de ouvir mais da sua palavra. Senhor Deus, nosso Pai, nós estamos aqui em Tua presença, te agradecendo por esta oportunidade que temos, Senhor, de louvarmos a Ti, de aprendermos de Ti, Senhor, de estarmos juntos de Ti, diante da Tua presença, conhecendo cada vez mais de Ti, Senhor. Que nós possamos nos aprofundar em conhecimento e sabedoria, Senhor, que nós possamos estar envolvidos, Senhor, cheios completamente pela Tua graça, Senhor. Derrama a Tua graça sobre nossas vidas e que nós possamos viver uma vida que revele a Tua presença entre os homens, Senhor. Que a nossa vida possa ser um testemunho, possa ser uma pregação mostrando que estás presente entre nós, Senhor. Que estás presente em nosso meio. Que nós possamos olhar para Ti, conhecendo-Te, Pai, cada vez mais, e que as pessoas possam, através da nossa vida, Te conhecer Tua revelação, ter contato com a Tua presença gloriosa. Que a Tua presença possa ser tão verdadeira em nossa vida, que aqueles que estiverem em nossa volta possam ver e sentir a Tua gloriosa presença. É o que nós Te pedimos, desde já Te agradecemos, em nome de Jesus. Amém. Até a próxima, que Deus os abençoe. Estamos
terminando